Palavra. As palavras são seixos rolando no rio. Clarice Lispector. Não posso me antecipar às coisas casuais que vão se formando dentro de mim. Gases dos meus orifícios explodindo a minha imaginação. Palavras úmidas, larvas buliçosas nas águas turvas do meu pensamento, arranhando a mucosa da minha boca ávida. Palavras pingam, escorrem língua, miríade no chão metálico, pedrinhas de chuva, na dura epidérmica crosta estalando sonetos. Palavra folículo, abrigando a semente do verbo por nascer. Primeiro é preciso pressentir a desconstrução. Palavra tocha, crepitando sentimentos densos, rumores internos de arrumação, bruxas, banguelas e marotas assombrando os sonhos infantis com suas gengivas de bebê. Palavra seio, boca recriando o mamilo, pólen açucarado ao beija-flor. Palavra regada dentro do epitélio, crescendo na infusão do leite e saliva, nasce um amor na umidade do beijo. Não devo me antecipar. Não devo. Preciso aguardar o amanhecer, aguardar o tempo de lhe encontrar na fresca escolha dos grãos. O tempo é o esconderijo da palavra. Ela pode esperar, pérola repousada, no tempo preciso e hábil da fecundação. Minhas primeiras palavras foram: ai, meu oleio, que eu queria dizer que eu estava sentindo dor quando minha mãe lavava a minha orelha. E a segunda palavra que eu disse, ou frase já, eu queria falar sobre alguma coisa do telhado, então eu disse: no céu da casa. Então, talvez foi a primeira vez que eu fiz poesia. Dessas coisas eu me lembro, porque as pessoas acham engraçado criancinhas falarem, né? Mas, na verdade, eu estava aprendendo e já estava aprendendo bem, né? E a palavra é um movimento do pensamento, ela é criada pelo pensamento e ela funda o pensamento. Não existe uma coisa sem outra. Elas são análogas, elas têm a mesma composição, elas se formam no inconsciente e elas se completam e fazem um tipo de comunicação que não é a única, né? A palavra não é a única comunicação que existe, mas é a principal, porque ela é encorpada pela linguagem, né? E ela é a cultura, né? Então a gente não pode falar de cultura e não falar da língua mãe, né? A língua é a fundante de tudo, do inconsciente, da nossa história, da política, tudo. Tudo passa pela palavra e pela língua. A língua, o Roland Barthes, ele fala uma coisa interessante, ele fala que a palavra, ela é sempre um símbolo de poder. Por quê? Porque você está sempre numa posição de dizer algo, afirmar algo, ser assertivo com algo, ou pelo contrário, não dizer algo também é um símbolo de poder, não dizer, esconder, fraudar, né? Então ele fala umas coisas interessantes sobre a questão da língua e da manutenção do poder. Não tem como fugir disso. Ele fala que às vezes a literatura pode ser a salvação, mas estamos todos submetidos, embora não saibamos, a isso.
E a palavra, ela é indicativa, né? Quando eu uno significante, significado, eu posso dizer vou ao açougue, portanto vou comprar carne. Ou vou à farmácia, portanto eu vou comprar remédio. E isso é uma lógica da palavra, né? Ela é didática, ela é simbólica, mas tem uma dimensão da palavra que é muito interessante. Que você pode fazer isso com ela é quando você quebra essa união entre significante e significado. E a palavra voa, ela vai embora. E você vai junto e você se perde antes de se achar. Aí você encontra novos significados. Se perder é uma maneira de você dar outros significados e outras possibilidades para uma única palavra. Isso é poesia. Manuel de Barros dizia que fazer poesia é voar fora da asa. Talvez seja a melhor definição que eu encontrei de poesia. Poesia, para mim, é um lugar do desconforto, é o lugar da dor, é o lugar da flor, mas é o lugar do espinho. Dela, as pernas abertas, as ondas brancas de passagens, frívolos arrepios de dentes na maçã doce e generosa. Dele, o passageiro, o gesto da espuma e os dedos de crepom percorrendo subterrâneos bolsos de linho percal. A magia, o gosto da fruta saborosa no tempo da colheita. A noite escorre trânsfuga, colhida pela leve sutileza desse rasgo de sumo e prazer. A poesia apareceu na minha vida muito nova. Eu li uma poesia e levei um susto, porque eu achei aquilo tão completo que não precisava de mais nada. A poesia, ela é autossustentável, ela é perfeita porque ela cabe naquele espaço. Então, quando eu li, eu era criança ainda, eu falei, nossa, que coisa fantástica, né? Tantas palavras, tantas leituras, tantos livros, de repente vem a poesia e sintetiza e faz a gente se assustar com a verdade que ela enseja, né? Com o movimento das palavras, né? Dentro dos versos. Aí ficou mais fácil, porque daí eu comecei a ler. Quando você começa a ler, fica mais fácil escrever. Não tem outro jeito para você escrever que não seja lendo. O que eu fui fazer? Fui ler poesia. Escrever foi um passo mais da adolescência, aonde você precisa de alguma maneira entender o seu corpo e o afeto contido dentro desse corpo que viaja pelo mundo, mas está ali perdido, né? Então a poesia foi, porque daí eu lembrei desse instrumento tão perfeito, onde as explicações não são necessárias. Poesia não precisa explicar nada. Ela não precisa explicar. Quem explica alguma coisa não está fazendo poesia, não há necessidade de explicar o poema. Então, quando você entende e ela passa por você, porque ela não fica em você, mas ela passa e vai embora, então você começa a entender a poesia. Poesia é um negócio bárbaro, mas ele não é teu. Ele passa por você. Ele é uma chama, ele é uma brisa, é fantástico. E faz todo o sentido que precisa saber, mas ele tem que ir embora para chegar outro. Na minha adolescência,
Eu não escrevia acrósticos, eu não tinha familiaridade com isso e nem achava isso lá muito interessante, né? Eu gostava mesmo da palavra, né? Eu gostava do encanto da palavra. Não precisava a rima necessariamente ou a métrica, eu precisava apenas me surpreender, né? As palavras, com a sedução das palavras. Então, eu lia livros de poesia mesmo, eu gostava de ler Castro Alves, eu gostava de ler Olavo Bilac, eu era pequena, eu gostava. Eu ia na biblioteca ler, entre outros, algumas poesias, ia ler José de Alencar naquela época, lia tudo isso. Né? Mas eu já tinha a poesia dentro de mim, eu não sabia. Eu não sabia. Isso só foi descobrir mais tarde, porque assim, a gente não escolhe a poesia que escolhe a gente, né? É uma coisa, não tem uma explicação para isso. Eu me lembro na adolescência ter escrito, acho que a primeira coisa foi sobre a chuva. Mas isso já se perdeu no tempo, não me lembro. A chuva na janela, aquele movimento, né? Aquele silêncio dentro da casa, só o barulho da chuva, eu me lembro disso. Mas eu não tenho esse trabalho, não fiquei com ele. Então, a minha maneira de produção é um pouco diferente. Eu não escolho temas, eu simplesmente vou escrevendo. E eu adoro escrever como as palavras vêm. Elas vêm jorradas, elas vêm esparramando no papel. E eu vou catando. Elas não têm, às vezes não tem nem sentido, eu vou catando. No final é que eu ponho o nome, ou não ponho. Eu não escolho temas, eu não sei escrever sobre o pôr do sol. Porque se eu for escrever sobre o pôr do sol, eu posso descrevê-lo, né? Eu posso descrever o pôr do sol. E isso não me satisfaz. Então eu vou escrevendo as loucuras que passam pela minha cabeça e quando eu vejo aquilo formou um sentido. E eu falo, nossa, isso daqui é isso. Eu falei sobre isso. Algumas coisas são interessantes. Eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta há 35 anos e às vezes eu escuto muito. Às vezes não, eu escuto muito, né? Eu escuto muito. E tem certas coisas que eu construí a partir de coisas que os pacientes falaram para mim. Mas não exatamente como eles falaram, mas como a fala deles me penetrou, né? É uma maneira de eu interpretar, né? Poeticamente, não só psicanaliticamente, mas poeticamente, aquela fruição, né? E é muito legal, porque a pessoa sai da sala e fala, eu vou escrever sobre isso. E eu escrevo. Então já aconteceu algumas vezes isso. Não são temas escolhidos, são palavras inoculadas em mim. São sensações inoculadas em mim. São afetos que foram inoculados em mim. E eu escrevo sobre isso. Então isso é muito legal. Na verdade, a função da psicoterapia me ajuda muito na escrita. Ela me dá material humano, ela me dá condições de, em vez de poder viajar pelos afetos, né, recolher o material daí, né, raspar esse caldeirão aí. Ele me ajuda muito. Eu tenho uma, vamos dizer assim, um recurso a mais, eu diria, né? E o estudo da psicanálise
né, o entendimento de que a psicanálise, que o inconsciente se forma, né, com a palavra e na palavra, né, e entender que as figuras de linguagem que hoje a gente conhece, na verdade, elas formam o inconsciente, né, e elas formam sonhos com condensação, deslocamento. Então, tudo isso que a gente conhece, metonímia, metáfora, tudo isso está no inconsciente. Lá é a casa da criação, né? Então, todo esse instrumental, vamos dizer assim, me ajudou a construir a poeta, que eu acho que eu sou mais psicoterapeuta, mais psicóloga do que poeta, por conta da minha formação. A poesia não, a poesia me tomou, eu não resolvi ser poeta, ela veio quando eu entendi que às vezes a psicoterapia, a psicanálise namora com a arte, né? Então, quando eu entendi isso, eu falei, nossa, que fantástico, vou explorar isso. Indigência. 3 vidas tortas, encurvadas na calçada, caídas desenhadas em frente àquela porta. Só as estrelas sabem, só as estrelas vadias, 3 garrafas vazias caídas, derramadas. Aquele homem tem o olhar de atravessar o tempo, 3 vidas engarrafadas, o olhar sem movimento. Aquele olhar sem sombras, aquele olhar sem luz, atravessa o nada que encontra, um sonho que não seduz. 2 caminhadas nos fazem apenas um, tão iguais e diferentes, juntos em cada lado da mesma e outra calçada. O que nos difere? O que nos aparenta? A dor que nos fere é a mesma que nos ausenta. Vejo-me com os olhos dele na calçada outra, sob as luzes. Ele não me vê e nem teme que nossos pesadelos se cruzem. 3 vidas tortas, 3 garrafas deitadas. As horas passeiam mortas, distraídas da longa estrada. Meu estilo é o meu estilo. Eu bebo das fontes, de todas as fontes, e na verdade eu crio através da minha intuição, né? Eu crio pelo namoro com as palavras e com os sentimentos que estão presentes naquele momento. Isso para mim é muito importante. Eu tenho medo de começar, por exemplo, procurar um estilo e eu deformar a minha escrita, porque eu gosto que a minha escrita seja um pouco... ela não seja exatamente muito bem compreendida. Ela não precisa ser, e acho que é legal quando ela fica algo escondido nas palavras. Esse algo escondido me interessa muito. Eu tenho medo que na hora que eu busque uma técnica dentro de um estilo, eu perca isso, eu não consiga mais fazer isso, porque eu vou deixar de ser intuitiva, eu vou tentar ver, não, eu queria falar uma determinada palavra, mas eu vou usar outra porque fica melhor aqui, né? Eu perco, isso para mim é perder a poesia, eu perco a criação. Então, penso que as poesias lindas, todas elas me interessam, os livros maravilhosos me interessam, e eu escrevo com a capacidade que eu tenho de observação do mundo e de mim mesma. E a capacidade que eu tenho de observar o que das pessoas penetra em mim, o que passa por mim, o que passa e vai embora, o que passa, o que fica dentro de mim. Então, eu sou plural, eu não sou singular. Eu tenho muitos eus, eu tenho muitas possibilidades, nada está fechado. E poesia é uma obra aberta. Às vezes eu paro de olhar nas poesias, porque eu vou mexendo nelas, eu paro, porque senão eu não termino a poesia.
Então eu prefiro ser assim. Pode ser que as pessoas não gostem, pode ser que nem sempre o conteúdo seja exatamente claro para todo mundo, né? Mas é a maneira como eu gosto de poetar. Quando eu estou escrevendo, eu não penso nas pessoas que vão ler. Eu nem sei se alguém vai ler. Tão poucas pessoas leem poesia, né? Eu escrevo simplesmente por uma necessidade. Eu preciso me livrar. Eu preciso conhecer a flor, eu preciso conhecer o espinho dentro de mim. Eu não escrevo para o outro ler, né? Eu escrevo nem para mim ler. Eu escrevo porque eu tenho uma necessidade de escrever. Eu tenho uma necessidade de colocar no papel algo entranhado, né? É assim que eu escrevo. Nós fundamos um grupo chamado Coesão Poética, em Sorocaba, e esse grupo era formado por elementos que vinham de um concurso, né, remanescente aí na cidade. Nós montamos o grupo e resolvemos fazer saraus. Nessa época a gente fazia no Bar Depois e foi uma experiência muito gostosa, porque a gente tinha um formato dinâmico, interessante. A gente homenageava algum autor brasileiro, geralmente poeta. E às vezes a gente fazia algumas interferências artísticas. Então, por exemplo, a gente trazia um artista plástico para expor o trabalho dele, ou então a gente trazia um músico e fotógrafos, experiência com teatro, performances. Então, foi um caldeirão bem gostoso, bem profícuo nessa época, né? A gente gostava muito de fazer isso. Foi um período bastante interessante do grupo e da poesia em Sorocaba, porque esse formato não existia na cidade. E depois houveram outros grupos que também aproveitaram esse formato, tal. Mas a gente começou, acho que foi em 2005, na época, foi o único, né, grupo que a gente tinha essa liberdade, né? Uma liberdade poética muito gostosa. E de conversar com várias faces, né, da arte, muito gostoso isso. E agora existem outros grupos, são todos mais ou menos conhecidos, todo mundo se conhece, né? E é muito gostoso você declamar, você decorar ou mesmo ler a poesia e você vê o brilho dos olhos das pessoas, assim, né? Toquei. Ah, isso é muito bom. Eu tenho um livro, né, que ele está em fase de produção, chamado 1 quilo de sal. É uma experiência difícil, espinhosa, dolorosa, e ele veio num momento muito importante, porque ele foi feito no período de 2 lutos importantes na minha vida, que é a perda da minha mãe primeiro e depois do meu pai. É um livro difícil de escrever, os temas não são de flor, de amor, né? De paixão, não são temas de perdas, de lutos, são temas mais espinhudos um pouco de se cuidar, né? Questões emocionais, um pouco de sexo também, claro. Ele tem várias coisas e faz uma interface interessante, eu acho, porque ele fala um pouco de política,
né? Ele fala um pouco de poesia erótica, um pouquinho. É um livro difícil, porque a gente trabalhar nesses... É mais fácil você falar da flor, do pôr do sol, é mais fácil você falar, né, das coisas que estão disponíveis todos os dias e que você vai lá e você apanha aquilo, né? É mais fácil. Mas quando você tem que falar alguma coisa que é visceral, que está, inclusive, te paralisando, é difícil. Então, é uma experiência importante para mim. Ainda não consegui concluir o livro, embora ele já esteja para edição, mas esse ano eu termino ele, seja o que for, com o fígado, né, que vai ser esse daqui. Então, 1 quilo de sal, que é uma experiência para mim difícil, espinhuda. O meu primeiro livro foi feito em 2010, chama-se Mãe do Corpo. É um livro totalmente diferente, é um livro leve, bem bonito, eu acho. É um grupo, e eu fiz esse trabalho, de certa maneira, com uma parceria do Júlio Veredas, onde eu casei as poesias com uma gravura. Então ele ficou muito bonito, ele ficou muito fofo, realmente ficou um livro diferente, assim. E eu não tenho mais esse livro, então eu pedi para fazer mais um pouco desse livro. Quando eu for lançar 1 quilo de sal, eu vou também colocar à disposição esse Mãe do Corpo, né? Que é de uma outra linha. Mas tem o meu estilo, acho que ambos têm a minha pegada. Quem lê sente um pouco a maneira, né? A mesma maneira de escrever nas duas situações. Então, meu projeto para o futuro agora é esse. Se eu conseguir superar isso, eu acho que eu volto a escrever, né? Com a fluidez que eu sempre tive, né? Porque eu acredito que a dor pode paralisar, travar a criatividade, a criação. Então vamos lá, é isso aí, vamos lançar 1 quilo de sal. E Mãe do Corpo junto. Depressão. Vou me esconder sob esta cortina da manhã brilhante, palmilhada de sol e de estrelas ocultas. Aqui ficarei quieta e sucinta. Minha respiração escalas tonais tenta disfarçar-me na manhã que tenho agora. É sobre mim que incide seus raios de luz e exclamação. As flores vermelhas abrem-se em jarros, recolhem a seiva do dia e se mostram orgulhosas para mim. Meu brancor recluso tenta disfarçar-me ainda, mas não posso desonrar tanta beleza. Insiste-me as flores e os raios interceptam-me. Fecho a porta do meu ser para que não escorra o sangue dos reparos necessários. Talvez o horizonte, com sua linha ininterrupta, cirza meus tecidos humanos ao entardecer. Gostaria de conversar com as pessoas que querem se tornar poetas ou escritores ficcionais, né? Mas escrevam todos os dias. Não deixe de escrever, nem que seja uma besteira, nem que seja algo que não foi inspirado. Você não vai escrever belos textos todos os dias. Isso é impossível, mas você vai se capacitar, você vai ficar íntimo das palavras. Então é importante a leitura, claro, acho que a gente nem precisa falar, né? Mas é tão importante escrever todos os dias, porque a palavra é um ritmo. É ritmo, palavra é ritmo. Então, a hora que você pega o ritmo, ela vem, ela se espalha dentro de você, é só você pegar, é só você catar. Mas, se você passar muito tempo
sem escrever, é difícil estabelecer esse ritmo, essa intimidade. Então isso é só a poesia, lendo a poesia para você. Então é bacana, não desista, a gente precisa de escritores, não desista. Tua pele tem esse gosto de orvalho que serena a boca. E é longa a estrada no entremeio das pernas, macio é o tecido de pelos que cobre o teu corpo, e por ele caminham os meus dedos tatuando o meu desejo. E há uma língua quente e macia nos vãos, nos contornos, no torvelinho das umidades. Eu desço por essas águas, eu bebo dessas águas, eu nasço nessas águas do rio que banha o teu corpo. O roçar leve, roubado de tuas pernas, tem sutilezas de música no entreato do amor. E quanto mais firme o tônus, rígidas as fibras. São pernas de caçador, e o alvo é o delírio da caça. E o que dizer dos braços, dos beijos e dos exageros que se afogam mutuamente sobre o fulcro da noite? Na ritmia dos gestos, o descompasso do meu coração anseia o teu prazer. E o que dizer das saliências, ai, as saliências, os pequenos e grandes botões de teu corpo, rosas encarnadas na pele crispada e obsequiosa. Eu morro pelos teus cheiros quando me invadem e supuram eflúvios, são fragatas deslizando pelo meu oceano. Os humores ancestrais de todas as genitalidades concentram-se no vigor dos teus gestos, todos em minha direção, para o prazer inequívoco dos meus sentidos. Desço o meu olhar, resvalo nos teus olhos, esquadrinhando o meu corpo, deslindando fraquezas e doces impudências. Sinto-me bela. Incrivelmente bela, toda a minha natureza é bela e exclama. Bruxuleante chama do amor que se revela e sobre o corpo se derrama.